Olá, olá, seja bem-vindo à nossa live do Saúde Integral com Rafael Raposo, onde hoje vamos conversar daqui a pouquinho sobre os benefícios do exercício para o coração, para essa saúde cardíaca. Quais são os grandes benefícios? O que a ciência mostra para a gente em relação a esses exercícios? Se esse exercício é melhor para o coração fazer um exercício de caminhada, um exercício aeróbico, um exercício anaeróbico. Bom dia, Elinho, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre isso e hoje à noite eu quero lembrar para vocês que eu vou ter o grande prazer de receber Dr. Ben-Hur Hans. É um cardiologista, arritmologista, um cara sensacional. Ontem eu tive o prazer de conversar com ele, que a gente estava acabando de alinhar a live de hoje à noite. E foi assim, fantástico. Acho que vocês têm muito a ganhar, tá? A live de hoje à noite não vai ser por aqui, é pelo nosso canal lá do Grupo Longevitar. Então é Grupo Longevitar, @Grupo Longevitar, você consegue acessar. A gente vai estar junto às 8h15 da noite, ok? Mas sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o exercício, né? A gente vai tratar sobre outras coisas na live da noite, mas eu quero falar um pouco com vocês sobre exercício. Então, é de conhecimento geral que o exercício físico, a sua prática regular, ela ajuda muito à saúde do coração, a quem tem problema cardíaco. Tem gente que tem medo até de fazer um pouco de atividade física, porque acha que por ter já um diagnóstico, algum problema no coração, está limitado a fazer. Mas a pior coisa para o coração, na verdade, é o sedentarismo. Então, as pessoas que têm ou não problema cardíaco, que não fazem nada, elas estão cometendo o pior erro que elas têm. Porque se você tem algum problema já diagnosticado cardíaco, você tem que procurar algum lugar, ou malhar, ou fazer alguma atividade com a recomendação do seu médico e de um educador físico, mas que você tem que fazer com regularidade. Porque uma das coisas mais importantes para o coração é a regularidade de você manter um exercício aeróbico, como eu falei, uma caminhada ou uma atividade neuromuscular, que não é anaeróbio, né, musculação, treinamento contra a resistência, eles vão te ajudar também, porque o coração tem que estar em atividade. Então, quando as pessoas acham assim, eu tenho um problema cardíaco, eu tenho medo de trabalhar meu coração, não, o coração foi feito para isso, para bombear mesmo. E quanto mais a gente bombeia, ele é um músculo, ele se desenvolve, não que ele hipertrofia, já seria um problema, mas ele se desenvolve e ele manda mais sangue durante quando ele aperta, né, quando ele faz a contração, ele ejeta sangue pelo corpo. E a gente começa a ter uma melhor ejeção desse corpo, desse sangue pelo corpo. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que para coração a gente deve fazer 150 minutos de atividade moderada, que seria uma caminhada, ou 75, porque já foi mostrado, né, que a atividade intensa também é importante, ou você pode substituir. Em vez de 150 minutos por dia de atividade mais branda, você pode fazer 75 minutos por semana, de atividade mais intensa. Então, quando a gente fala de 150 minutos, vamos colocar o maior de todos, a gente está falando, se você se exercita de segunda a sábado, a gente está falando de 30 minutinhos. Se você está se exercitando de segunda a sexta, 30 minutos. Se você está se exercitando de domingo a domingo, 7 vezes por semana, esses 150, quando a gente divide, dá 21 e 40. Vamos colocar 22 minutos. Então, se você consegue fazer 22 minutos de uma prática moderada por dia, você já tem benefício. Se você gosta de uma atividade mais intensa, mais vigorosa, para a sua saúde cardíaca basta você fazer 11 minutos por dia, que é metade disso. Então, assim, não é uma coisa difícil manter essa saúde cardíaca, tá? Então, eu quero falar aqui para vocês algumas coisas que o coração, né, a atividade física vai te auxiliar, que é controle de peso. O controle de peso, a gente sabe que a gente tem uma demanda maior cardíaca. Então, se você, além do sedentarismo, você está com sobrepeso, você já tem mais um fator de desgaste cardíaco. Uma pressão arterial elevada também. Então, a gente já tem várias comprovações que tanto o exercício aeróbico quanto anaeróbico, eles ajudam muito no controle da pressão arterial, porque eles melhoram a condução entre as artérias. Então, ele melhora essa circulação, ele aumenta e diminui a artéria com mais facilidade, ela não fica tão rígida quando você
quando você não está fazendo atividade, ela vai se tornando um pouco mais rígida. Você consegue diminuir a quantidade de açúcar no seu sangue, então isso também já é outro fator de risco, que é a diabetes, para quem tem algum tipo de problema cardíaco, para quem não venha a desenvolver. A gente tem também a diminuição do colesterol ruim, que é considerado o LDL, e o do colesterol, ele aumenta a quantidade de colesterol bom, que é o HDL. Então, tem algumas pessoas que têm a dislipidemia, né, que é essa perda de controle entre os colesterol total e colesterol ruim e bom, e a atividade física, ela ajuda muito. Então você já está protegendo o seu coração de forma direta e indireta. Quando você faz uma atividade física, que nem eu falei, o músculo, o coração é um músculo, e todo músculo, quando ele funciona, ele tem uma vascularização para ele. Então, o coração manda vascularização para tudo que é lugar e também para ele. Então, essa irrigação cardíaca que é feita através das coronárias, ela fica mais rica. Então, você também aumenta o aporte de sangue com oxigênio para o seu coração. Que nem eu falei, ele é um músculo. Toda vez que a gente contrai um músculo e relaxa, a gente tem um maior aporte de sangue ali, a gente tem um maior fluxo de sangue naquela região. Então, para o seu coração, quando você faz atividade física, além do exercício, né, você vai ficar mais intenso, você aumentar o débito cardíaco, que é esse volume de ejeção que eu falei para vocês, que é por minuto, ele também tem um aumento da própria vascularização cardíaca, tanto no exercício como um tempo depois que ele precisa da recuperação. Ok? Além disso, quando você faz uma prática regular, mesmo quem tem um coração doente, a maioria das pessoas que tem um coração doente, algum coração com problema, elas têm um problema nas mitocôndrias. Então, quando você faz uma atividade física, você consegue remover melhor essas mitocôndrias. E Rafa, para que serve essa mitocôndria? A mitocôndria nada mais é do que ela é responsável pelo processo de respiração celular. Então, quando a gente fala de uma melhora na reparação das mitocôndrias, então toda célula ela tem uma respiração, toda célula ela leva oxigênio, toda célula ela consome esse oxigênio. E quando você não pratica atividade física, as suas mitocôndrias várias vezes elas ficam um pouco doentes, elas ficam, não vou falar doente é muito, mas elas ficam inábeis. E aí, quando você faz uma atividade física, você tem uma remoção dessas mitocôndrias que não estão funcionando tão bem. Então, você tem um balanço das mitocôndrias que estão ok. Toda vez que a gente faz um exercício, né? A gente manda sangue, a gente manda oxigênio e a gente tira, através da circulação também, as células que estão senescentes, as células velhas, as células que não estão tendo uma utilização tão boa. Todo dia é um processo de renovação. Então, a gente tem uma melhora nas mitocôndrias e a própria circulação, como eu falei, como um todo. A partir do momento que a gente tem uma atividade onde o fluxo, né? Imagina que eu tenho um balão cheio de água. Quando eu melhoro esse trabalho cardíaco, numa apertada dele, numa contração, ele manda mais quantidade de sangue. Quando ele manda mais quantidade de sangue, as pessoas falam assim, se mandou mais, está mais intenso, a pressão vai aumentar. Pelo contrário, você aumenta essa qualidade de condução entre as artérias, tá? Aí vem o que eu queria mais falar para vocês hoje, que isso aí é só uma introdução. Introdução assim, né? A gente está contextualizando. O mais importante disso tudo é que alguns estudos mostram, antigamente a gente tinha muito aquele conhecimento popular de que ter algum problema cardíaco, a melhor coisa é você fazer uma caminhada. E alguns estudos mais recentes mostraram que as atividades anaeróbicas, que nem eu falei, que é uma musculação, exercício contra resistência, um agachamento, que é sentar e levantar, que ela não usa o oxigênio como fonte primária para ter energia, ela ajuda muito mais do que para a saúde cardíaca do que o exercício aeróbico, quando você faz um exercício neuromuscular. Então a ciência está aí provando, a gente tinha, né, esse conhecimento empírico, esse conhecimento que foi passado, que fazer caminhada ou uma corridinha era a melhor coisa para o coração. Não, hoje em dia já está sendo mostrado que a atividade neuromuscular, musculação, ela tem um benefício muito melhor para a saúde cardíaca do que a própria caminhada. Tá? O melhor de todos é a combinação entre o exercício aeróbico. Não estou falando que o exercício aeróbico não é importante. O exercício aeróbico continua sendo importante. A gente está falando em elencar o que é melhor para a saúde cardíaca para o que é menos efetivo, não falando que nenhum deles não seja efetivo. Então, os estudos recentes mostraram que o melhor de tudo, o melhor dos mundos para o coração é quem combina atividades aeróbicas e anaeróbicas.
onde a atividade anaeróbica, que é a musculação, que nem eu falei para vocês, a atividade contra a resistência, seja de pelo menos 2 vezes por semana. A gente falou lá, né? A Organização Mundial de Saúde fala de 150 minutos. Então, se a gente fosse dividir 150 minutos por 7, igual eu falei, 22 minutos. Então, você pega aí, se você fizer 4 dias de uma caminhada intervalada com corrida, para ficar mais intenso, e você fizer 3 vezes por semana uma musculação, concorda comigo que você já está protegendo? Você tem que respeitar os seus limites, intensidades, se você tem alguma dor crônica, se você tem algum problema, tem que procurar um cardiologista para ver se você já não tem nenhum problema efetivo de coração. Mas se você não tem nenhum problema cardíaco, nenhum problema articular, o melhor dos mundos é você tentar fazer de 3 a 4 vezes de uma caminhada, um exercício aeróbico, e umas 3 vezes por semana de um exercício anaeróbico, onde a fonte de oxigênio não é a primária, a principal. Ok? Então os estudos mostraram isso. O melhor dos mundos é quem faz as duas coisas. Se você não tem tempo, eu não tenho tempo para praticar os dois, fazer um trabalho misto entre musculação e aeróbico. Em segundo lugar, vem a atividade de musculação. Vários e vários estudos mostram que a musculação para o coração é mais efetiva do que a própria caminhada. Se você não gosta de musculação, faça a sua caminhada com regularidade, ok? O que eu queria mostrar aqui para vocês é a saúde cardíaca não é tão difícil de acontecer. A atividade física, que é o que eu vim falar, ela tem algumas coisas que vão facilitar esse processo, quando você tem na sua cabeça do que você pode fazer. Então, a melhor escolha, sempre trabalho misto. Segunda melhor escolha, musculação, se você não tem tempo. Terceira, a nossa caminhada, que era o que a gente achava que era o melhor. Lógico, temos que lembrar que se você tem condição de fazer uma alimentação mais adequada, cuidar dessa alimentação, é outra forma de você cuidar do seu coração. Se você consegue controlar esse colesterol, mais um ponto para você. Se você consegue ter uma noite de sono adequada, mais uma coisa que você está protegendo seu coração. Se você consegue aliviar seus estresses através de respiração, que hoje mesmo, a gente vai conversar hoje à noite sobre isso, o efeito do relaxamento que a respiração traz para você, ele já é um dos benefícios para você que tem ansiedade ou para você que tem algum caso mais de estresse. Então, quando você também controla a sua respiração, você tem mais um ponto positivo para a saúde do seu coração. Ok? Então é isso. É uma live rápida, informativa. O objetivo é esse, a gente não gastar muito tempo de vocês, que a gente sabe que o tempo é o maior recurso que a gente tem hoje em dia. E hoje à noite a gente vai aprofundar com o Dr. Ben-Hur Hands às 8h15 da noite. A ED vai ser top demais, porque aí você está conversando com um médico que tem doutorado e pós-doutorado em cardiologia. Então, se você tiver a possibilidade, 8h15 da noite hoje, eu espero vocês lá pelo canal do Longevitar, ok? Gente, um abração, Elô, é muito bom ter você aqui. Ebinho, sempre muito legal quando eu consigo ter algum tipo de contato. Um abraço para vocês, tudo de bom, Deus nos abençoe e a gente se encontra hoje à noite, tá bom? Um abração!